Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos estudando qual livro? Malaquias. E hoje nós vamos entrar no último capítulo, capítulo 4. Mas vamos ler ainda alguns versos do capítulo 3. Quem está acompanhando desde o início as pregações, creio que, se eu não estou enganado, hoje é a sexta oportunidade que nós vamos analisar e estudar o livro de Malaquias. E nós vemos que Deus, ele tem falado com o seu povo, o povo de Israel, aqui nesse texto. Mas muitas coisas que Deus trata com o povo aqui servem para nós hoje também como igreja de Cristo. Porque nesse texto também Deus fala do fim das coisas, fala daquele que vem e prepara o caminho do Senhor, fala do dia do Senhor. E algumas coisas reveladas ali já aconteceram e outras ainda vão acontecer. É o fechamento do livro. E nós vemos que o Senhor, o tempo todo, Ele escolheu um povo, se relacionou com esse povo, para que outros povos, vendo que aquele povo tinha um Deus, um único Deus verdadeiro, eles também quisessem ter relacionamento com esse povo. Com o passar dos anos e dos séculos, esse Deus fez milagres, maravilhas, deu muitas vitórias a esse povo. E esse povo também passou por momentos difíceis, momentos de escravidão, momentos de desespero, momentos que eles estavam cercados por exércitos, e o Senhor os livrou. Muitas vezes o Senhor teve que trabalhar e tratar com esse povo duramente, chamar a atenção desse povo, porque eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Eles estavam se desviando da lei que Deus deu para que esse povo seguisse, para servi-lo com sinceridade. E Deus, como Pai, tratou duramente com esse povo. Como o pai que ama o seu filho e o corrige, Deus tratou com esse povo. E Ele tem tratado hoje também com um outro povo, que é a igreja. É o povo que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo? Esse aí é o povo de Deus, esse aí é o povo do Senhor. Eu anotei algumas coisas, vocês devem lembrar do que foi falado, os exemplos que foram dados. E a gente vê que o povo estava bem perdido, bem desorientado, bem desobediente, não tinha temor, achava que não tinha problema nenhum, agindo com Deus como se Deus fosse uma pessoa que não prestasse atenção nas coisas, uma pessoa que, eu conto qualquer história, ele acredita. Eles mentiam para o Senhor, eles davam mau exemplo, mau testemunho. A lei dos sacrifícios era tratada de forma muito negligente, tanto pelos sacerdotes como pelo povo que Deus escolheu. Anotei algumas coisas e eu vou ler para vocês, e aí vocês podem, dentro daquilo que vocês já ouviram, que vocês leram, meditaram, as coisas que vocês têm aprendido, viajar junto. Algumas coisas a respeito de Malaquias, do livro de Malaquias. O mensageiro de Deus trouxe algumas coisas para esse povo, verdades que Deus precisava falar para o povo. Deus sempre deu oportunidades para o povo dele se arrepender dos maus caminhos. Deus espera um arrependimento sincero. O profeta Malaquias entrega uma mensagem dura ao povo. Deus revela toda a hipocrisia que o povo estava vivendo. O desleixo tinha tomado conta da comunidade. Tanto os sacerdotes como o povo eram negligentes no cumprimento da lei, estatutos e juízos de Deus. A parte sacrificial perdeu todo o sentido. Levavam para sacrificar aquilo que era proibido, animais com defeitos, animais doentes, cegos e até animais roubados. Isso devia ser uma vergonha
mas parece que ninguém se importava. Deus revela o descumprimento da lei no sentido do casamento. Os filhos de Israel tomavam pessoas estrangeiras para se casar, o que era proibido. Houve uma banalização quanto ao divórcio. Qualquer um se queixava de alguma coisa, inventava um motivo para se divorciar. Havia infidelidade no meio do povo e do povo para com Deus. Mesmo quando eram confrontados pelos profetas de Deus, que não é só Malaquias, inúmeros profetas, inclusive Miqueias, que nós estamos estudando também, falaram a verdade para o povo. E a tendência desse povo era matar os profetas. O próprio Jesus falou: Israel que mata os profetas. Porque quando alguém chega para você e fala uma verdade que você não quer ouvir, normalmente você não vai gostar. Muitas vezes você vai ter até ódio daquela pessoa que fala a verdade, aquilo que você precisava ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. Não sei se o som está chegando em vocês. Continua ali. Mesmo quando eram confrontados pelos profetas de Deus, retrucavam, tentavam culpar o Senhor pelas suas mazelas. O povo era fingido, falso e dissimulado. O Senhor falou abertamente sobre os pecados, disse que estava esperando arrependimento do povo e dos sacerdotes. Deus é o Pai que corrige os filhos que Ele ama. Muitos colocaram em dúvida o amor de Deus. Por fim, o profeta fala de um dia importante que ainda está por vir, e ainda hoje está por vir. 2.430 anos, mais ou menos, depois, esse dia ainda está por vir, que ele falou aqui no encerramento da sua fala. E ele faz algumas revelações a respeito do que acontecerá nesse dia. Único, um dia único, e que sinais ocorrerão antes desse dia. Deus garantiu que retribuirá a cada um o que cada um merece. E nós vamos estudar o capítulo 4, mas vamos ler antes os versos 14 e 15 do capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias. Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Então nós já entendemos qual era o comportamento do povo, como esse povo era fingido e dissimulado. Então nós vamos ver ali na fala de Malaquias, que está escrita aqui, versos 14. Verso 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles esperavam recompensa por estar servindo a Deus. E nos dias de hoje também, muitas vezes não é diferente. As pessoas esperam ser recompensados por estar servindo a Deus. Verso 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou com aquele povo, nós sabemos que hoje ainda o Senhor fala com o seu povo e continuará falando até que chegue aquele dia. Nos colocamos diante do Senhor, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente, trabalhando aqui, na vida, na mente, no coração de cada um. Nós repreendemos, Senhor, todo o espírito da mentira, da falsidade, do engano, o espírito da calúnia, Pai. Repreendemos o nome santo de Jesus. E que nós falaremos aqui hoje, que estudaremos, seja, por exemplo, para as nossas vidas e fique gravado na nossa mente, porque o Senhor é um Deus único, um Deus verdadeiro, que não teme de falar a verdade, por mais dura que ela seja, Senhor. Que nós estejamos preparados para receber a tua palavra. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui o povo reclamando de Deus,
colocando, parece que, a culpa no Senhor dos problemas que eles estavam vivendo. Eles chegam a dizer que proveito eu tenho de servir ao Senhor. E eles falam o que eles pensam. Deus fala para eles: eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês falam. Vocês falam que não vale a pena servir ao Senhor. Vocês falam que o ímpio, aquele que comete pecado, o pecador é bem-aventurado, e ainda acusam Deus que dá tudo certo para eles. Eles afirmam que os soberbos e os ímpios são bem-aventurados. Eles falavam isso. Deus está falando: vocês têm falado isso. Vocês acham que eles são felizes e ainda dizem que Deus não faz nada. Eles querem cobrar de Deus, que Deus tem que fazer alguma coisa. E ainda falam assim: o que adianta a gente servir? O ímpio faz um monte de coisa errada e dá tudo certo para ele. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram as pessoas falar isso. Essa semana eu estava meditando nisso daqui e eu comecei a fazer contas. E às vezes fazer contas tem uma coisa boa, mas às vezes tem um lado ruim, que a gente vê que a gente está envelhecendo e não percebeu. Eu comecei a pensar nas células. Já faz 17 anos que nós participamos de célula. Sabia disso, Simone? 17 anos. E nesses 17 anos eu já ouvi da boca de algumas pessoas algo parecido. A pessoa reclamar de Deus porque ela não está sendo abençoada e usar como exemplo o vizinho, o amigo, o parente que faz um monte de coisa errada, que vive falando mentira, que vive dando golpe nos outros e se dá bem e nada acontece e Deus não faz nada. E eu aqui, sou um santo. Mais ou menos isso. Irmãos, muitas vezes eu fico pensando, e eu comecei a lembrar de algumas pessoas nessa carreira nossa, na célula, que falaram essas coisas. Eles não estão mais aqui conosco, nem congregando, nem na célula. E eu lembro que quando falaram isso para mim, eu fiquei pensando, muitas vezes o encardido do inferno usa a boca das pessoas para atacar a sua igreja, para atacar aqueles que muitas vezes estão sofrendo por estar fazendo o que é correto, por estar obedecendo a Deus, estar sofrendo por causa da sua conduta, por causa do seu testemunho, seja no trabalho, na igreja, na vizinhança, na escola, onde for. Muitas vezes o diabo tem usado a boca de muitas pessoas para atacar aqueles que temem a Deus. E eles dizem: Deus não faz nada, eles se dão bem. Verso 16. Mas tinha gente boa também, não era só gente ruim no meio desse povo. Capítulo 3, verso 16, está escrito assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só o que o profeta de Deus, o anjo de Deus está falando para o povo. Ele atenta para aqueles que fazem o que é certo. Tem gente que teme a Deus. Ali tinha ainda pessoas, o remanescente que sempre fica, que teme a Deus. Gente com consciência da verdade do Senhor, com consciência das leis de Deus, com consciência dos estatutos e juízos e da promessa do Senhor. Para esses, Deus tem algo especial, é o que o texto está falando. Existe um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que eu farei, serão para mim em particular tesouro, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Olha a promessa do Senhor aí para o povo. O Senhor fará para aqueles que o temem, o que Ele fará? Um tesouro particular. Ele os poupará naquele dia. Que dia é esse?
Nós vamos ver mais para frente ali. Para aqueles que acham que é inútil servir a Deus, ele está falando: no dia mau, eu vou poupar vocês. Para aquele que elogia o ímpio e fala que nada acontece, que dá tudo certo para ele, Deus está falando: eu vou poupar vocês, vocês que temem o meu nome. E no verso 18, é dado um recado para aqueles que são fingidos, dissimulados e que se fazem de coitados. Verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus com sinceridade e aquele que não serve. Existe uma diferença entre aquele que é justo e que sofre. Existe uma diferença entre aquele que é ímpio e aparentemente se dá bem. O Senhor vai dar a recompensa a cada um. É isso que Malaquias está falando ao povo. Se arrependam enquanto é tempo. Deus está triste com vocês. Vocês têm sido fingidos, mentirosos, negligentes. Independente da conduta do povo, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Você querendo fazer parte ou não, Ele vai cumprir. E Ele vai retribuir a cada um. Cada um vai receber alguma coisa do Senhor. Vamos entrar lá no capítulo 4, verso 1. Ele aqui fala do dia. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. É pesado ou não é pesado? O dia do Senhor virá, ardendo como forno. Os soberbos, os ímpios, aqueles que cometem pecado e não se arrependem, serão como a palha queimada que não sobrará nada. E ele ainda fala: nem um ramo e nem uma raiz. Veja como é intenso isso, porque recentemente vocês viram aí que em vários locais do nosso país tem acontecido queimadas, tem destruído as matas, as florestas. Eu não sei se você já alguma vez passou num lugar assim que aconteceu um grande incêndio na mata. Acontece, queima tudo. Você vê aquela terra toda queimada, as pedras que você nem sabia que existiam lá, mas ficam troncos, ficam raízes, algumas árvores caem e queimam uma parte não queima, mas aqui veja a gravidade, a seriedade e até onde que vai chegar, porque ele fala assim que não sobrará nada, nem ramo e nem raiz. Porque uma árvore, se você cortar uma árvore, dependendo da árvore você corta e deixa a raiz, o que acontece depois de um tempo? Ela brota, porque a raiz ainda tem vida, está lá. Mas ele diz que nesse dia, no dia do Senhor, que vem ardendo como fogo, os soberbos, aqueles que cometem impiedade e acham que nada vai acontecer, serão queimados como a palha, não sobrará nem raiz, não sobrará nada. Deus promete, Ele cumpre. A palavra é pesada. Deus estava falando para o povo com verdade e com sinceridade, falando de algo que Ele ia fazer e que Ele estava tendo misericórdia, porque não aconteceu ainda, está tendo ainda misericórdia. 2.430 anos aproximadamente se passaram e o dia ainda não veio, mas Ele vai prometer mais coisas aqui, coisas que já aconteceram. Então é um alerta para nós que Deus cumpre aquilo que Ele promete no tempo dEle. Nós temos pressa, nós queremos para agora, para amanhã. Deus faz no tempo dEle. E muitas vezes até as respostas para aquelas perguntas difíceis que nós fazemos para o Senhor, que nós queremos saber, às vezes leva anos para a gente ter as respostas. Mas no momento certo, Ele nos dá a resposta. Verso 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça
e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Olha a promessa para aqueles que temem o nome do Senhor. Não é ter medo do nome do Senhor, mas é temer, ter respeito, ter reverência pelas coisas do Senhor, fazer as coisas corretas que estão previstas na lei do Senhor, previstas na sua palavra, previstas naquilo que Jesus ensinou depois também. Nós estamos falando aqui de algo para o povo de Israel, mas nós temos que lembrar que serve para os dias de hoje, serve para os dias de amanhã, até que venha aquele dia que ele promete. Ele fala que a salvação chegará debaixo das asas desse sol. É interessante, né? Um sol que tem asas. É o que diz o texto ali. Nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E diz que esse sol da justiça trará cura. Cura para a mente, cura para o espírito, cura para o corpo daqueles que estão sofrendo, muitas vezes por conta da sua conduta de querer obedecer os preceitos do Senhor. Deus trará cura. Quando esse sol da justiça vier com os seus raios atingir as pessoas, elas serão curadas, elas não serão fulminadas e queimadas até a raiz, como ele promete. E atentem que é o mesmo dia, não é um dia para uma coisa, um dia para outra. Como pode ser isso? Como uns serão queimados até a raiz e os outros serão curados e sairão pulando como bezerros que são soltos do curral. Alegres, não sei se vocês já viram, eu tive a oportunidade, quando criança, perto de onde eu morava, tinha várias pessoas que tinham vacas, criavam vacas, e a gente via quando soltava o bezerro, ele sai pulando, e pula para um lado, pula para o outro, de alegria. E ele fala, vocês vão ser como os bezerros, vocês vão pular de alegria. Amém? É o mesmo dia, gente. Como que pode? Como que um vai permanecer vivo, alegre, pulando, e o outro não vai sobrar nem a raiz, não vai sobrar nada? Nós podemos entender isso porque a Bíblia já mostrou algo parecido. Quando o povo estava lá escravo, o rei Nabucodonosor assinou um decreto que, quando ele fez uma grande estátua, e quando tocasse lá os instrumentos, eu não lembro os nomes do pastor que me ajuda aqui, os instrumentos que... Pífaro, ele dá uma relação de instrumentos, né? A trombeta, tocar, primeiro a trombeta, depois ele dá tudo que quando tocarem era para todo mundo parar o que estava fazendo, se ajoelhar e se curvar perante a estátua de Nabucodonosor, o rei. E existiam 3 homens lá naquele local que não aceitaram se curvar, porque eles obedeciam a lei e os preceitos de Deus que diz, não farás imagem de esculturas para ti, para servir e adorar. Somente Deus é digno de adoração. E a Bíblia mesmo diz que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. E eles não obedeceram. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram. E alguém já foi lá, os fofoqueiros de plantão, que existiam naquela época, existem até hoje, adoram ir lá entregar alguém, falar alguma coisa a respeito dos outros, foram lá entregar. Eles não se encurvaram. O que o rei fez? Ele ficou irado. Ele escolheu ali os homens mais fortes que tinham no seu exército e falou assim, pega esses 3 aí, com as roupas deles, com as coisas deles, amarra bem amarrado
e vamos jogar na fornalha. Era o que existia no decreto. Quem não se encurvasse seria jogado na fornalha de fogo. E o rei falou assim: coloca mais fogo. Aumentou 7 vezes o poder daquela fornalha. Passou fácil dos 1000 graus lá, segundo os especialistas aí. E esses homens fortes que os amarraram foram carregando eles para chegar e jogar lá na boca da fornalha. Quando eles chegaram perto, os homens fortes do exército que carregavam morreram queimados e eles caíram lá dentro da fornalha. Só que daí o rei olhou de longe e, como se a porta lá fosse a boca da fornalha, falou: "Pera aí, mas nós não jogamos 3 homens lá dentro? Eu estou vendo 4 e eles estão andando lá e passeando lá dentro no meio do fogo e não estão se queimando." Os homens fortes morreram queimados ao chegar na boca da fornalha. E eles caíram lá para dentro, mas eles não morreram. Eles estavam andando numa boa. Aí o rei chega e chama eles para fora. Eles vêm e Deus falou, Nabucodonosor falou: "Esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro." Era o mesmo dia, era a mesma fornalha. Quem carregava morreu queimado. E eles que foram jogados lá dentro, não aconteceu nada. Vamos ver o verso 3. E agora nós vamos ver o que acontece com aquelas pessoas que talvez você acha que se dão bem, que estão numa boa, que fazem um monte de coisa errada e não acontece nada. Verso 3. Falando para o povo: "E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos." Diz o Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas. "Vocês, aqueles que temem o meu nome, nesse dia, que os maus serão queimados até a raiz, e vocês pularão de alegria, porque eu guardarei vocês, vocês pisarão a cinza dos ímpios, a cinza dos maus." É uma promessa de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o respeitam, para aqueles que creem no Senhor, para os justos. Na terça-feira eu fui comprar uns pacotes de massa ali perto de casa, no materiais de construção, e estava chovendo de tarde. Eu acho que foi terça-feira. E daí você compra de um lado, tem que atravessar a rua, o depósito é do outro lado. E aí o rapaz me chamou para entrar com o carro lá, porque estava chovendo forte. Aí eu entrei de ré lá, daí ele deu sinal para eu parar. E eu desci bem na frente da pilha onde ficam os tijolos. E quando eu desci do carro, eu percebi que quando eu pisei, mais ou menos dessa grossura, assim, ó, pó de tijolo, vermelho, porque faz anos que eles armazenam o tijolo ali e sai o pó do tijolo. Mas grosso, e um pó que parecia um talco. Pisei no pó e percebi que quando eu pisei, ele se esparramou assim, saiu debaixo do meu pé. E daí eu pisei de novo e o rapaz tinha que dar a volta, demorou, porque tinha uma empilhadeira lá dentro. E aí eu comecei a pisar naquele pó e lembrei do texto que eu estava estudando. E pisava no pó e o pó fazia, e tirava o pé, ficava a marca certinha onde eu pisei. A cinza faz a mesma coisa. Quem já pisou na cinza, a gente que estava falando com o pastor Horst hoje que tinha que cortar lenha para fazer, colocar no forno para fazer pão para fora de casa. E você pisa na cinza, você tira o teu pé, fica, se tiver o número do calçado, você vê lá fica a marca. E eu comecei a pisar naquele pó, eu estava de chinelo, o meu pé foi ficando todo vermelho, saí de lá um pé vermelho. Mas sabe o que aconteceu ali quando eu estava pisando naquele pó? Eu pensei: Senhor, eu não quero que aconteça comigo o que vai acontecer com os ímpios. Eu não quero virar pó para que os outros pisem. A gente tem que ter temor, porque tem gente que pensa que está tudo garantido, está tudo certo. Não está. Como eu falei para vocês, ouvi da boca de muitas pessoas: o pecador se dá bem, a gente ganha o quê? Cadê eles? Muitos estão perdidos aí pelo mundo, fazendo já um monte de coisa errada.
porque o coração deles não estava com o Senhor. Talvez o Senhor estava na boca deles, mas não fazia parte do coração e da mente deles. A cada dia você tem que se alimentar da palavra. Você tem que crer no Senhor. Você tem que colocar em oração o teu dia, aquilo que você faz. Porque quando você vai para fora, você encontra todo tipo de gente. Gente boa, malandro, bandido, gente mal intencionada. Nós vivemos num mundo que não é o país da Alice, é um mundo perigoso. Jesus, o Filho de Deus, disse que o mundo jaz no maligno. Muitas vezes o inimigo pode estar até sentado aí ao seu lado, acompanhando a pregação. Ele pode estar lá do lado de você na sua casa, quando você está assistindo TV ou navegando na internet. Ele pode estar ao lado da sua cama, te olhando enquanto você está dormindo. Mas a Bíblia diz que Deus protege aqueles que temem ao Senhor. Ele tenta, mas ele não consegue, porque o guarda de Israel está cuidando de você. Ele fala que nesse dia, no dia do Senhor, vereis a recompensa do Senhor, para aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem, para aqueles que são justos e para os que são injustos. Verso 4. Olha o que ele fala para o povo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e a qual são estatutos e juízos. Ele fala para se lembrar de Moisés, porque eles até hoje, eles falam muito de Moisés, o pai Moisés, o que nos deu a lei, que nos trouxe a lei. Quem deu a lei foi Deus, mas eles falam que foi Moisés que Deus deu. Deus deu a Moisés e levou para o povo. Estatutos e juízos, está tudo lá. Deus está falando assim, vocês têm tudo, está na mão de vocês. Eu dei para vocês algo que eu não dei para o mundo. É só vocês obedecerem. É só vocês seguirem. Mas cada um faz aquilo que tem no seu coração, as suas vontades, os seus interesses, e ignora o Senhor. E aí, quando as coisas dão errado, pastor, estou com um problema. Ora por mim, irmã. Mas você não vigiou, antes de você tomar uma decisão, você não levou em conta a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, você não meditou, não orou, simplesmente tomou a decisão e agora você tem um problema. Ele fala, lembre-se da lei de Moisés, meu servo. Ele diz assim, a qual lhe mandei. Não é assim, siga a lei se você quiser. Não, ele fala assim, eu mandei para que os outros povos vissem que vocês obedecem à lei do Senhor. E aí vocês serão abençoados, e a terra trará fartura, e os seus filhos serão abençoados, e a nação será abençoada, e os outros povos vão olhar e falar, a gente tem que seguir esse Deus desse povo. Nós vemos a importância da lei, porque o próprio Jesus, lembra daquela passagem do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus, e Jesus está lá, né? Ele chega e fala assim, bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Na primeira, Jesus já dá uma chibatada nele, fala assim, só tem um que é bom, que é Deus. Por que me chamas bom? Puxa saco. Não é verdade? Esse tipo de pessoa atrapalha a vida de muita gente. Tira a oportunidade dos outros. Passa na frente de quem era a vez para receber alguma coisa, ele passa na frente porque ele fica ali, querendo ser agradável. Jesus falou, só existe um que é bom. O que você quer? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele a mesma coisa que Malaquias falou para o povo. Lembre-se da lei. Jesus disse assim para ele, guarde os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não cometa falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aí ele responde: mestre, educado ele, né? Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Estava certo. Apesar de ele querer ser simpático ali com Jesus, né, para ter uma resposta, Jesus respondeu o que ele perguntou. Se ele parasse por aí, estava tudo certo. Jesus falou: faça isso, cumpra a lei. Isso aí eu já faço. Mas ele fez para Jesus a pergunta que ele não deveria ter feito. E ele perguntou para Jesus assim, quando ele falou que fazia tudo isso desde a mocidade: o que me falta ainda? Aí Jesus disse para ele, olha, ele fala assim: se queres ser perfeito, eu já disse para você o que você precisa fazer, você está fazendo, né? Mas você diz o que falta ainda? Quer ser perfeito? Falta uma coisa para você. Vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres. Olha a sabedoria de Jesus, não mandou para dar para a igreja, nem para o templo, para ninguém. Ele falou: dê aos pobres, venha e me siga, e terás um tesouro nos céus. E aí ele saiu triste, porque a Bíblia diz que ele tinha muitos bens. Não tinha problema nenhum ele ter bens, não tinha problema nenhum ele ser rico, mas ele foi para Jesus e Jesus falou: talvez se ele tivesse aceitado seria o 13º discípulo, mas ele não aceitou. Por quê? Jesus comenta com seus discípulos: como vai ser difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas não existe problema nenhum a pessoa ser rica, não existe problema nenhum a pessoa ter bens, mas o problema era que o amor dele, aquilo que era principal na vida dele, era os seus bens, era o dinheiro. E hoje, no mundo capitalista que nós estamos vivendo, também parece que a coisa mais importante na vida das pessoas é ter as coisas, é ter dinheiro para ter poder. E as pessoas muitas vezes entregam até os próprios amigos e familiares por causa de dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, é o amor ao dinheiro. Já viu aquele tipo de pessoa que larga tudo por causa do dinheiro? Eu não posso ir na igreja porque hoje eu tenho que fazer um negócio lá porque eu vou ganhar um dinheiro. Eu não posso ir lá no retiro, não sei onde não, porque eu decidi eu vou ganhar um dinheiro. A pessoa não consegue se programar, ela só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o que acontece, tem um ditado que todo mundo já ouviu, que a pessoa gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e ter dinheiro. E quando ela tem isso, ela gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Não valeu a pena. Chega no final da vida, olha para trás e fala assim: a vida passou, meus filhos cresceram. Eu ouvi isso de pessoas que ganharam muito dinheiro, que trabalharam junto comigo. Eu não vi meus filhos crescer. Ele se deu conta que estava vendo os netos nascer, mas não viu os filhos crescer, porque eles só se preocupavam em trabalhar e ganhar dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a mesma coisa, Deus não fala que aqueles que não servem a Ele, aqueles que são ímpios, serão fulminados pela raiz. Porque a raiz é algo que você corta a árvore, mas a raiz brota novamente. Aqui? Tá bom, obrigado, irmãos. Se você cortar a árvore e a raiz ficar, ela brota. Então ele está falando, a raiz, né, é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus falou para o jovem rico lá: siga a lei. Outra parábola também, a gente lembrar de Jesus, do rico e Lázaro. Jesus conta uma parábola que o Lázaro estava lá no seio de Abraão sendo consolado depois que ele morreu. Na vida dele ele só teve problemas e o rico estava sendo atormentado. E o rico olha e vê Abraão do outro lado e grita assim: pai Abraão, manda o Lázaro molhar a mão na água e vir aqui colocar na minha boca que eu estou severamente atormentado. E Abraão disse: não dá. É Jesus contando a história. Existe um abismo entre nós e você aí. Não dá para passar daqui para lá e nem de lá para cá. Você vai permanecer aí. Ele fala assim: então, manda que Lázaro ressuscite e vá lá.
falar com os meus irmãos e o meu pai, para que eles se arrependam e eles não venham para esse lugar. E o que Abraão diz para ele, na parábola que Jesus conta? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. É a mesma coisa que Malaquias falou para o povo: cumpram a lei do Senhor. E ele falou assim: mas se alguém ressuscitar dos mortos e for lá falar para eles, explicar que aqui é assim, eles vão se arrepender. E Abraão fala: nem que alguém volte dos mortos falar, eles vão, se eles não der ouvidos para a lei de Moisés e os profetas, eles não vão se arrepender. Tem pessoas que se arrependem, diz que se arrependem no momento para ter benefício, conseguir alguma coisa, mas depois ele volta, como diz um texto lá da carta de Paulo, como o cachorro que volta para o seu vômito, assim são muitas pessoas que voltam para o pecado. O profeta traz uma revelação para Israel, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então ele já tinha falado do dia do Senhor, mas ele fala assim que ele vai enviar o profeta Elias. Talvez o povo de Israel, por conhecer a história, eles sabiam quem era Elias. E eles podiam pensar: bom, Elias não morreu. A história diz que ele foi levado num carro de fogo para os céus. Então ele está lá com o Senhor, talvez o Senhor vai mandar ele de volta. Mas quem é esse Elias? Aí nós vamos ver, vamos abrir o texto ali para a gente dar uma olhada. Mateus, um pouquinho para frente, umas páginas para frente. Mateus 7. Não, desculpa. Mateus 11, versos 7 a 15. Quem será esse Elias? Mateus 11, 7 a 15. Jesus falando: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Quem é esse João? João Batista. Ele pergunta: o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele sabia do que Jesus estava falando? Eles conheciam os textos bíblicos. Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Está lá em Malaquias 3:1, quase o mesmo texto. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus revela quem é esse Elias que Deus ia mandar. João Batista. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, porque ele foi enviado por Deus para preparar o caminho do Messias. João Batista tinha algumas características que eu anotei aqui. Estamos quase terminando, irmãos. Quem é João Batista? Um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, como eu falei. Ele pregava o arrependimento e a transformação e anunciava a chegada do Messias, o Cristo. Ele também ensinava sobre justiça, misericórdia, honestidade, moralidade, jejum e oração, confissão de pecados, batismo por imersão, ressurreição e juízo final. O tema principal da mensagem de João era: arrependei-vos, porque o reino dos céus está às portas. O dia do Senhor está próximo. Ele batizava com água para o arrependimento dos pecados, mas ele dizia que viria um que batizaria com fogo, e esse um é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, esse que revelou João
como sendo o Elias, enviado por Deus. A missão do profeta é revelada, verso 6. Deixa eu voltar ali. Voltemos lá para Malaquias 4, para a gente encerrar. Verso 6. Olha a missão desse profeta, desse Elias, do João. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele vai fazer com que os pais se convertam ao coração dos filhos e os filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. João vai trazer a reconciliação das famílias. Talvez a gente olhando o texto assim parece meio confuso. O que é esse converter? Porque provavelmente naquela época, por conta do que nós vimos desde o começo, os costumes, a maneira do povo agir em relação às leis do Senhor, em relação às ofertas do templo, né? Um monte de mau exemplo, talvez, que esses homens e mulheres de Deus davam talvez vergonhas nos seus filhos. Talvez eles não quisessem estar junto com os pais. Talvez eles não quisessem seguir a religião dos seus pais. E o profeta vem para que haja restauração, para que os filhos voltem aos seus pais. Porque a palavra do Senhor, que está escrita na lei, diz para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, e eu multiplicarei os teus anos de vida. É uma promessa do Senhor. É um mandamento com uma promessa. E ele deve ser observado. E ele tem essa missão de fazer isso para que Deus não venha, porque Deus estava prometendo para eles maldição por causa do comportamento que eles tinham. Deus quer o arrependimento do seu povo. Porque o dia do Senhor vem. O profeta Elias já veio. Mas o dia do Senhor está próximo às portas. E ele vai acontecer. E aqueles que temem ao Senhor pisarão a poeira, o pó, a cinza daqueles que não temem a Deus. Nesse dia todos verão que existe uma diferença entre quem obedece e quem desobedece. O Senhor dará recompensa a cada um, e ninguém conseguirá escapar desse dia, por mais esperto que você seja. Eu vou me esconder na floresta, vou me esconder na caverna, vou me esconder. Deus vai te achar, lá onde você está. O sol da justiça vai te alcançar. Ontem eu levantei, era mais ou menos 5:10 da manhã. E estava meditando nesse texto. Estava escuro ainda. E de repente, olhei no monitor das câmeras lá de casa, tem uma câmera que está apontada exatamente para o leste, onde o sol aparece. E de repente a câmera enxerga diferente da gente, né? Até do celular, quando você filma alguma coisa, você vê reflexos que a gente não está vendo, e a câmera revela. Eu comecei a ver uns reflexos assim, uns riscos de luz aparecendo, conforme foi clareando o dia, mas o sol não estava aparecendo. Mas os raios do sol já estavam chegando. E eu fiquei olhando, foi olhando, e a imagem foi se transformando, estava escuro, foi ficando claro, foi ficando bonito. De repente o sol começou a aparecer lá, aquela pontinha dele, ele foi crescendo e foi clareando tudo. Os tijolos de vidro em cima, começou a entrar claridade e clarear a sala, que estava com a luz apagada. Que cena bonita, maravilhosa. E aí pensei, muitos vão contemplar isso. Os raios do sol da justiça, que virá debaixo das suas asas, curará as pessoas, e eles sairão alegres e pulando. Enquanto isso, esse mesmo raio do sol destruirá aqueles que escolheram não servir a Deus, não obedecer ao Senhor. Não vai ter como se esconder. Não vai adiantar mudar de igreja. O Senhor sabe onde você está. E o dia do Senhor vem. E o texto ali, se a gente olhar, ele fala assim, o dia terrível do Senhor. E eu coloquei ali o dia da recompensa, para maus e bons.
Você que coloca a sua fé, a sua confiança no Senhor, fique tranquilo, continue fazendo o que é correto. Não faça como os ímpios. Não queira viver como eles. Não tenha ciúmes deles, pensando que eles vivem bem. Porque esse dia vai chegar e vai ser terrível para aqueles que não conhecem o Senhor. Você pode pensar assim, poxa, e eu hoje, agora que estou ouvindo essas coisas, talvez você se deu conta que até agora você perdeu tempo. Deus está te dando a chance de se arrepender. Se arrependa. Você vai sair daqui com essa mensagem, vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo, vai continuar sofrendo do jeito que você está sofrendo, ou pior, vai continuar na injustiça, vai continuar mentindo, caluniando as pessoas e achando que nada vai acontecer com você. Talvez você pense que todo mundo é trouxa, é otário e você é o esperto. É duro, mas eu tenho que falar para vocês, porque Deus falou comigo. O primeiro que apanha sempre é o pregador, é ou não é, Lucas? O primeiro que vai apanhar do texto é o pregador. Você vai viver no erro até quando? Achando que está tudo certo. E o maior erro que as pessoas acreditam, o diabo coloca na cabeça das pessoas é: você tem tempo. Aqueles que já morreram, no dia do Senhor eles vão acordar também. E o Senhor vai dar a cada um o que cada um merece. Ele é o justo juiz, não vai adiantar você reclamar. Jesus ainda fala assim: naquele dia muitos dirão, olha só, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha, nós pregamos, nós curamos os enfermos, expulsamos o demônio. E ele mesmo falou assim: e eu lhes direi abertamente, porque o Senhor não mente. Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós gostamos de ouvir. Eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas muitos irão para lá, porque preferiram seguir as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, e ignoraram o Senhor, o Deus verdadeiro. Deus mandou o profeta preparar o caminho do Messias. Ele preparou. O Messias veio, esteve no nosso meio, as pessoas não se deram conta, ele inaugurou o reino. Aquela lei mosaica dos sacrifícios não precisa mais, porque ele foi o sacrifício. E ele está com o Senhor, esperando o quê? O dia do Senhor, a segunda vinda, que para muitos ainda é a primeira, principalmente para o povo, para quem ele veio, que não o aceitou. E você vai perguntar assim: o que eu tenho que fazer hoje? Eu vou dizer para você o que está em uma das cartas do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não existe outro caminho. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aqui encerramos o estudo no livro de Malaquias. Se você não ouviu os outros sermões a respeito de Malaquias, está lá no YouTube da igreja, você pode ver lá. Bênção, aprendi muito. Todos nós aprendemos. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz.